Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer mais um Cloud Game News aqui, né? Um vídeo que a gente não costuma postar no sábado, né? Mas tivemos muitas informações novas que precisam ser faladas. Temos 3 jogos Xbox chegando no GeForce Now que não foram falados. Vamos falar sobre o novo dispositivo portátil da Lenovo, né? O que ele traz, né? Qual que é as informações que a gente tem sobre ele. Boosteroid tá trazendo um super sorteio, né? O último grande sorteio, né? Boosteroid fez vários sorteios aí durante os meses, mas esse é o último e todos podem participar. Vou explicar pra vocês nesse vídeo. Você também vai saber o horário exato que você vai poder jogar Starfield no xCloud, né? Que dia que ele vai ser lançado e qual horário. Mais informações sobre Starfield, né? Atingindo picos muito altos de jogadores na Steam. E você vai saber também os jogos que estão saindo do Game Pass em setembro. Já temos essas informações. Então fica aí, se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, e começando então com o dispositivo aqui da Lenovo, né? A própria Microsoft trouxe aqui o dispositivo Lenovo Legion. Lenovo revela seu primeiro portátil para jogos com Windows 11, novo monitor 3D para empresas. Então tem também o monitor aqui, mas o que nos interessa aqui é esse dispositivo aqui, ó, Lenovo Legion. Ele é bem diferente, né? Tem um design diferente dos outros e eu achei bonito, cara. Parece um pouco mais corporativo, né, e tal, mas eu achei legal, achei bonito esse design aqui. E aqui tem inclusive um videozinho, né? Vamos dar uma olhada. Eu tô sem fone aqui, né? Mas tem um chip da AMD Ryzen e aqui algumas... parece que é um comparativo, não sei, né? Então tem o AMD RDNA 2, 3 e o 1, né? E quais as diferenças entre eles. E parece que esse dispositivo vai ter o RDNA 3, né? Senão eles não estariam colocando essas informações. Capacidade 49 watts da bateria, 7500 MHz, né? A memória RAM. A tela Quad HD, 2560 por 1600 a resolução dessa tela aqui. E aí você vai poder jogar em até 144 Hz, né? A gente não tinha visto 60 FPS antes, ou viajei. Mas você vai poder jogar em até 144 Hz e tem touchscreen na tela. Bem interessante. E você pode destacar os controles, igual acontece no Switch, né? Nintendo Switch você também pode destacar. Ele tem um... Ó, que legal, cara. Tem um mousepad ali na mão, né? Nesse controle. Bem interessante. Você pode mapear os controles, tem mais opções. Tem como expandir também, né? USB, entrada USB, saída de ar aqui, não, saída de som, né? Muito interessante, cara, legal, gostei, né? Provavelmente vai ser bem caro. Então aqui as informações, né? Então traz o poder do Windows 11 para o novo formato móvel equipado com processadores AMD Ryzen Z1 Extreme que dão vida aos jogos no Lenovo PureSight Gaming Display de 8.8 polegadas, então vai ter 8 polegadas, tela sensível ao toque de 10 pontos, permite controle intuitivo para rolar, tocar ou deslizar. Cada Legion Go inclui uma assinatura Game Pass de 3 meses. Também é interessante, né? Você vai comprar um, caso você compre, né? Lançamento vai estar muito caro esse negócio, mas vai ganhar 3 meses de Game Pass, o que é muito interessante. Os jogadores também irão apreciar o desempenho em sessões de jogo mais longa, que vem com até 16 GB de RAM DDR5, agora a informação correta, né? 7500 MHz, né? Então 16 GB de RAM DDR5 e a bateria com capacidade de 49 watts-hora. É assim que ele fica, né? Quando se torna um tablet, né? Sem o controle. E, cara, esse controle tem vários comandos aqui. Tem até um negocinho de rolar aqui, de girar, né? Tipo a rodinha do mouse, né, cara? Eu acho que fica aqui. Muito doido, né? Muito diferente, realmente, do que a gente costuma ver. E bem interessante mesmo. Se você tiver interesse, dê mais uma pesquisada sobre ele. Provavelmente ainda não está disponível para compra. Muito menos no Brasil, né? E trouxemos a informação no último Cloud Game News dos jogos que chegam ao GeForce Now. Porém, tinham faltado 3 jogos, né, cara? Então Halo Infinite irá chegar ainda esse mês no GeForce Now, não tem uma data específica, mas chega esse mês de setembro, né? Estamos no dia 2, você vai poder jogar no GeForce Now com a assinatura do Game Pass ou comprando ele na Microsoft Store. Gears Tactics também estará disponível aí a partir de setembro, né? Em algum momento de setembro pelo Xbox Game Pass e pela Microsoft Store no GeForce Now. E Quake 2 também chegará ao GeForce Now em setembro. Quando tiver mais informações eu trago para vocês. Link na descrição dos comentários. Você acessa a nossa página cloudgamesbr.com e vê todos os jogos que vão chegar durante esse mês aí no GeForce Now. Também temos uma atualização interessante aqui agora sobre Starfield, né? Então Starfield vai estar disponível no xCloud a partir das 21 horas do dia 5 de setembro, né? Quando é, na terça-feira, quando é o lançamento oficial do jogo. Então no lançamento oficial do jogo ele já vai estar disponível no Game Pass e no xCloud
Xcloud. Então a partir das 21 horas você vai poder jogar aí no dia 5, terça-feira. Uma observação, né? Tivemos a live aí, pra quem acompanhou. Eu fiz a compra do Premium Upgrade, né? E a gente ficou ali na expectativa pra iniciar o jogo às 9 horas, a quinta-feira. Porém, a Microsoft não liberou exatamente às 9, né? Tinham várias pessoas reclamando. Então o jogo não estava disponível às 9 horas. Tivemos que esperar um pouco. Aí era passado das 9h30, eu acho, né? 9h40 por aí. Pra gente começar a jogar, né? Na verdade, eu tive que reiniciar a máquina, né? A gente jogou na máquina da Nexa, né? Na VM da Nexa em Cloud Gaming. O link da Nexa tá aí na descrição dos comentários. Cupom JohnnyMZS10, 10% de desconto. E aí a gente reiniciou a máquina e aí conseguiu jogar, mas era umas 9h40, então demorou bastante. Então não se surpreenda caso no xCloud também não esteja liberado às 9 horas do dia 5, né? Talvez às 10 horas do dia 5, 9h30 do dia 5, você vai conseguir jogar no xCloud. E falando sobre a experiência no Starfield na Nexa, a gente não teve uma experiência tão boa, né? O jogo deu umas engasgadas e parece que talvez o jogo tá exigindo muita máquina, né? Então, mesmo com a máquina da Nexa, que é uma máquina potente, ainda a gente teve uma dificuldade. Deu pra jogar, mas teve uma certa dificuldade. Hoje à noite estaremos jogando novamente a partir das 8h30 da noite, ao vivo aqui no canal. Estaremos jogando novamente na Nexa e vamos mexer nas configurações, ver o que a gente consegue melhorar do jogo e seguir a história do jogo. Ainda falando sobre Starfield, então Starfield Tech Tudo aqui tá trazendo, né, que Starfield teve o pico de 230 mil jogadores e 500 mil de espectadores na Twitch. Muito interessante, né? A gente trouxe live aqui no YouTube, mas teve 500 mil de espectadores, é muita gente. E 230 mil, né, cara? Você pensar que são pessoas que compraram o jogo, mesmo ele estando no Game Pass, né, a partir do dia 5, as pessoas compraram ele antecipadamente para jogar esse jogo. Então 230 mil pessoas jogando na Steam simultaneamente. E aí o Tech Tudo informou, né? Novo RPG da Bethesda, exclusivo da Microsoft, teve Early Access liberado nessa sexta-feira e já atingiu um pico de mais de 230 mil jogadores na Steam, além de mais de 500 mil de espectadores na Twitch. O game pôde atingir esses incríveis números graças aos jogadores que reservaram as edições Premium Edition e Constellation Edition, recebendo 5 dias de acesso antecipado. Os preços variavam, né? 349, né? Mas eu paguei 100 e pouco porque, como eu tenho Game Pass, aí eu consegui o Premium Upgrade, né? Você usa a versão do Game Pass, mais esse upgrade você consegue jogar antecipadamente. E aí a informação, então, segundo o site terceirizado SteamDB, registra dados da loja da Valve, né? Starfield atingiu o pico de 234.502 jogadores simultâneos 2 horas após ser liberado. Com o feito, o game se tornou o 7º mais jogado de hoje, né? Na sexta-feira, e o 6º no momento que ele atingiu o seu pico, né? O número é impressionante ao considerar que o título ainda não está disponível para todos e ainda assim quase alcançou o pico de lançamento de outro jogo popular da Bethesda, Elder Scrolls V Skyrim, que teve 287.411 usuários simultâneos. Então a tendência é que isso aqui possa aumentar, né, com o lançamento, com a chegada dele do Game Pass. Claro que pela Steam você não consegue usar o Game Pass, mas vai estar acessível para mais pessoas gostarem do jogo, né, e querer jogar aí de outras formas. E também para quem comprar a versão normal da Steam, né, vai poder também jogar a partir do dia 5. Então a tendência realmente é que esse número possa aumentar. Comenta aí o que você tá achando, né, do que você já viu sobre Starfield, da nossa live também, né? E hoje à noite estaremos ao vivo novamente. Falando sobre Boosteroid, então Boosteroid trouxe lá no Twitter, né? Boosteroid trazendo o último sorteio bombástico na próxima sexta-feira. Por que o último sorteio? Porque parece que Boosteroid não vai mais fazer esses sorteios aí, né? Semanais. Toda semana eles estavam trazendo o sorteio com vários jogos. E aí parece que agora está encerrado. Esse será o último. Mas a vantagem e a informação interessante aqui é que todos podem participar desse último sorteio e são grandes jogos, né? Então 5 grandes jogos aqui que vão ser lançados ainda: EA Sports FC 24, Stalker 2, The Lords of the Fallen 2023, Payday 3 e Endless Dungeon. Esses jogos aqui serão sorteados e você pode, né, tem a chance de ganhar gratuitamente eles, e é muito interessante, cara. EA Sports FC é o interesse de muitas pessoas aqui do canal, eu sei, né? Só ver os vídeos
vídeos de FIFA aqui, né, que sempre é bomba, tem muitas pessoas comentando. Então EA Sports FC é um jogo muito desejado, então eu recomendo que todos, vou deixar o link aí na descrição nos comentários, né, todos acessem esse link, se cadastre lá para participar do sorteio, beleza? E uma informação adicional aqui, né, que o próprio Boosteroid trouxe, abre aspas, né, o fato de termos escolhido esses jogos para esse sorteio final não é uma garantia de 100% de que poderemos adicioná-los à nossa plataforma assim que forem lançados. Então não é uma garantia porque exige lá os testes para ver se vai rodar tudo certo para eles poderem liberar, né? Ou talvez algum acordo com as desenvolvedoras. Mesmo assim, né, se eles estão nessa lista, existe o desejo de colocar ele no serviço e a chance de entrar, né? Por exemplo, o EA Sports FC, a gente sabe que FIFA já está lá, né? Vários FIFA 22, 23 estão lá, então a chance do EA Sports FC 24 chegar também no dia do lançamento ou um pouco depois é muito grande. E então eu desejo aí uma boa sorte para quem participar do sorteio, eu também vou me inscrever. Bom, e falando de Game Pass e xCloud, né, já sabemos os jogos que estão saindo do serviço em setembro, né, a partir do dia 15 de setembro. Antes, vamos só destacar aqui então a chegada do Starfield. Como eu falei, vai chegar no dia 5 de setembro, né, a partir das 9 horas você vai poder jogar ele a princípio, né. Lies of P chegando no dia 18 de setembro e Payday 3 chegando no dia 28 de setembro. Grandes jogos chegando aí em setembro, né? Um bom mês aí. Em outubro, né, um mês depois, já temos também grandes jogos, cara, que me interessam muito também. Cities Skylines, por exemplo, né, vamos falar do começo aqui, né, The Lamplighters League, no dia 3 do 10. Forza Motorsport Standard Edition, né, chegando no dia 10 do 10. Esse também é um jogo que me interessa bastante. Eu gosto de jogo de carros, né, Forza Horizon, eu gosto bastante. Forza Motorsport, que é mais simulação, talvez não é tanto a minha área, mas, cara, esse jogo aqui vai estar muito bonito. Pelo trailer, né, pelo que a gente já viu, vai ter Ray Tracing, vai ter um monte de coisa muito interessante. Cities Skylines 2, cara, é um estilo de jogo que eu gosto pra caramba, talvez um dos que eu mais joguei aí também em live. Cities Skyline 1, né, eu gostava pra caramba e tô muito ansioso pra jogar Cities Skylines 2, dia 24 do 10, e aí no dia 31 do 10 também deve chegar o jogo Jusante. E aí agora falando dos jogos saindo do Game Pass e xCloud, então no dia 16, todo dia 16, tá? Vai sair Amazing Cultivation Simulator, Train Sim World 3, Danganronpa V3, Metal Hellsinger, Painted Grail, DC A Liga dos Super Pets, Fuga Melodies of Steel, Aragamis 2 e Sid Meier's Civilization 6. Esses são os jogos que estão saindo do Game Pass e xCloud dia 16 de setembro. Comenta o que você achou da saída desses jogos e qual a sua expectativa para os jogos novos que estão chegando ao Game Pass. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Várias informações. Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.